Oi, Fernanda, Oi, tudo Ana, bem? Adorei seu tudo? cabelo azul. Obrigada. Obrigada, lindo, lindo. Começando mais um podcast, Números do Destino. Isso. Vamos falar sobre números? Vamos. Eu vou falar sobre o número 7 hoje, porque 7 é o número do meu aniversário, né? Eu faço aniversário dia 7 de fevereiro. Então esse número para mim é muito importante, né? Porque é o dia do meu aniversário. Então, nunca, jamais se esqueça, né? Eu tenho um parente que fala assim, ninguém lembra do meu aniversário, mas ela também não contava para ninguém que ia fazer aniversário. Então, como é que você vai Ninguém. lembrar? Então eu peguei uma deles, sempre falava, eu faço aniversário de 7 de Gostei, fevereiro. gostei. Anuncia já antes para as pessoas assimilarem, né? Tá bom, boa dica. E 7 é um ótimo número que, dentro do cristianismo, do judaísmo cristão, o 7 é um número sagrado. Então, cada civilização, ele tem um número sagrado. Teve uma época que a humanidade tinha um número sagrado como 3. Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Na época dionisíaca, Diana, Dionísio e Apolo. Tudo era 3, né? Então, outra época o número era 9. Agora, no judaísmo judaico-cristão, é o número 7, que é importante. Então, aqui eu estava lendo um livro sobre o número 7, ia passar para vocês isso aqui, que é muita coisa para decorar. Então, é aqui, a gênese da história da criação. Primeiro dia, Deus criou a luz. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Segundo dia, criou a abóbora celeste, separando as águas de cima com as águas de baixo. Tá. Terceiro dia, criou a terra firme. Quarto dia, criou o sol e a lua. O quinto dia, criou os peixes, os monstros marinhos e os pássaros. O sétimo dia, criou os animais, os répteis e o homem. E no sétimo dia, descansou. Então, o sétimo completou a criação, se deu por completa a criação no sétimo dia. Então ficou um número sagrado, o 7. Então, também, mas antes dessa tradição judaica cristã, nós temos também a tradição dionisíaca. E depois, no Egito também, se considera o sétimo dia, era considerado o sol. E depois, no judaico-cristianismo, foi considerado, tirou o sol, tirou Apolo e ficou Deus. Mas no sétimo dia. É a mesma coisa. Então, quando se fala de Apolo, do sol, fala-se de Deus. É a mesma coisa. Então, você vai vendo as mesmas relações, porque o número dedicado a essas energias é o mesmo, é o 7. Então, aqui nesse livro, ele tem aqui uma relação interessante. 7 dias, você vê, 7 dias são os 7 dias da semana. Né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 7 dias, podia ser outros dias, não podia? Sim. Não podia? É uma criação, né? Alguém decidiu que era dessa forma, né? Que foi dentro dessa cultura que nós estamos dentro dela até hoje. Então a gente está dentro dela. Então alguns sacerdotes decidiram dessa forma. Então tem os 7 dias da semana, as cores do arco-íris, também tem mais coisa que é 7. Não é só 7 dias da semana, é os 7 dias da criação, né? Então, segundo a tradição bíblica, Deus levou 7 dias, 7 para fazer o mundo, né? E criou o homem, o réptil, os pássaros, tudo num dia só. Então, por isso que nós somos todos animais, o racional e o irracional, né? E também tem os 7 candelabros da cultura judaica, né? Então tem os braços do candelabro, que acende um dia na semana, né? Tem o Festival das Luzes, 6 de um lado, 6 do outro, 3 de um lado, 3 do outro e um no meio. Exatamente isso. Pronto. Então tem umas coisas que é 7, quer ver? Os 7 chakras. 7 chakras, que é tão conhecidos. Os chakras também são 7, o número de 7. Tem outras tradições que falam, os mais modernos, que existem mais chakras além. Tem, pontos de energia tem aos milhares, mas o oficial é os 7 chakras do corpo,
que a gente vê muito na cultura indiana, né? Na cultura que vem dos budistas, dividido em dois triângulos, um triângulo para baixo, um triângulo para cima e a lótus em cima da cabeça, né? Então faz um triângulo entrelaçado com o outro. Então vai fazer essas pontas todas. Então o 7 está em várias pontas, várias culturas, né? Então o 7 é um número muito mágico, é um número ímpar também, né? Então não é um número, geralmente eles fazem os números bons são os números pares, né? Não é verdade. Na realidade tudo é número bom, não tem número bom. Deve fazer o 13, até um dia desse me perguntar sobre o 13, né? 13 para mim é 1 mais 3. É 4. Na minha cabeça não tem número do amor, 13, tá? E o 4 da firmeza, da estabilidade. Então tem gente que tem preconceito com o número 13. Acho que é de azar, da isso, muita daquilo. superstição, né? Muita superstição, e até diz que tem lugares que você não tem elevador que não tem o andar 13. Não é muita coisa, a gente não pode ir atrás dessas coisas não, tá? Então... Mas tem muita coisa, misticismo, assim, em cima do 7, né? Tem, também, que tem. Um número Então, cheio de significado. Tem cheio de significado. Aqui, ó, na China antiga, as festas regulares deviam ser realizadas no 7º dia. Na China também, todas as festas deviam ser sempre no 7º dia. Ambientes do Buda são 7 céus Buda. São 7 frotas de pão. As portas, as liras de Apolo são 7 também. As portas do Sol são 7 portas do Sol, não é uma só. Na Grécia Antiga era também as 7 portas de Tebas. Tradição os 7 raios do Sol. Os sumérios também eram 7 como número sagrado. E as 7 chaves do Apocalipse. Então, o 7 é um número citado em várias culturas, em várias épocas, civilizações seguidas do mundo. Né? Interessante isso. 7, 7, 14, 4, 1, 5, daí você vai vendo como é que esses números vão se multiplicando e vão fazendo. 7 notas do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 notas musicais também, né? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É 7 mesmo, interessante, né? Então, o 7 é um número importante. Então, A, B, C, D, E, F, G. Vai dar um G. G, você pode ver, é um número, é uma letra que está nos emblemas dos maçons. Você vê um G no emblema dos maçons, que é a sétima letra do alfabeto. Na realidade é o 7 que está lá, né? Não é isso? Matei a charada, gente? Não matei. Você vai entendendo mais ou menos essa linguagem secreta que esse mundo místico faz, né? Então a gente pode fazer também, ver que número que dá a sua carteira de identidade, seu cartão no banco, a sua senha, que você escolhe a senha, como é que está essa senha, o resultado dela. Mas dentro disso tudo, tem cada era tem os números sagrados. Da nossa era, que essa era aqui, na realidade, terminou com a era de peixes, que está entrando para a era de aquário. Na era de aquário vai para o 9, mas ainda estamos trabalhando, transitando no número 7. Ainda é bem forte, ainda né? É muito forte a coisa séria, mas ele vai enfraquecendo na medida em que a era vai avançando, vai aparecendo outros dígitos que vão mostrar por que são mais importantes, né? Então, quantos planetas tem em volta do Sol? Nós temos em volta do Sol 9, quer dizer, nós vamos chegar no dígito 9, com certeza, porque já está dentro da nossa órbita solar ser 9. Então, por enquanto, nós estamos transitando no 7, então tem mais 2 dígitos aí para frente. O que vai chegar depois, aí a gente vai ver no decorrer da nossa vida planetária. Vai demorar, talvez nós mesmos não vamos ver nada. Fala mais. E o 7, então, no seu aniversário,
que é? Fala um pouco, assim, significa o que, assim, da sua existência? É destino, né? O destino do 7. O 7 geralmente é um número de sabedoria, um número de descanso, né? Então, a gente vai falar bastante sobre o 7. O 7 tem mais coisa aqui, quer ver? É interessante o 7. A busca do saber, as diversas civilizações que falam do 7. Então, é um número da criação. O 7 geralmente se torna a pessoa muito criativa. A pessoa fica muito criativa com essa. Quando ela é regida por esse número, que é o número do aniversário. Então, a pessoa fica realmente mais criativa, mais independente, e não tem essa pressa, porque o 7º é o dia do descanso. Então, ela tem uma certa... Um tempo mais tranquilo do que um número 3, por exemplo, que é mais agitadinho. Entendeu? Que não é um número ímpar do mesmo jeito, né? É isso. E a sua data de nascimento inteira? Dá quanto? O meu resultado então, é 1. Então, quer dizer que eu sou uma pessoa que é independente, gosta de saber das coisas primeiro que os outros, é pioneira, é aventureira, vai na frente, fala, é perigoso tal lugar, ela vai. Inicia. Número 1 vai, oba, vai. Então ela tem essa inquietação de ir primeiro, de fazer primeiro, de romper o desconhecido, de querer desbravar o universo do desconhecido. Isso eu tenho muito mesmo comigo, né? Não pelo 7, mas pelo 1. Exatamente. Aí que é o resultado do meu dia de nascimento. Aí se pergunta, mas eu fui adotada, será que eu nasci realmente no dia 7 de 1 de 1945? Será que não foi outra data do meu nascimento? Tem muitas pessoas que foram adotadas que têm essa questão consigo, né? Não tem certeza, né? Não tem certeza, pode ser, pode não ser. Então, eu também tive essa questão, me inquietei bastante com isso. Então, eu percebi uma outra coisa. Não importa, nas literaturas, nos livros, eles afirmam isso. Não importa se essa data não seja exatamente, não corresponda ao meu dia verdadeiro de nascimento, nem o ano. Mas é o dia que me registraram e pegaram essa criança, nasceu dia 7 de 2 de 45. E dali para a gente eu assumi essa data, esses números marcaram-me. Então é isso que vale, entendeu? Então, pode até nem ser, mas é isso que vale até que surja uma outra data que apague essa com a mesma força, que é coisa muito difícil de você impactar a tua vida como um registro de nascimento, né? O registro de nascimento é um impacto muito grande. É igual que você tem. O nome, né? Que a gente não nasce, a gente recebe depois. Então, é os pais que decidem qual é o seu destino ao decidir seu nome, né? Então, o nome inteiro, né? Então, você está decidindo qual é o destino que você vai ter, quem vai ser você, como vai ser você, não é? Seja este ou não. Claro que quanto mais correto for em relação à realidade da hora que você nasceu, do dia que você nasceu, do ano que você nasceu, melhor é. Mas se não for, fica sendo. De alguma forma, fica sendo. Entendeu? Coloca consciência e você cria uma coisa... Cria um universo naquele número. Então, daí eu falei, bem, então tá, eu nasci dia 7 de 2 de 1945. Aceito. Eu não vou inventar outra data para mim. E se já está muito bom, né? Me reconheço como isso. Sim, minha personalidade de tanto falar, então você assume aquele número. Você assume aquela personalidade, aquela força te impregna a vida. Entendeu? Mesma coisa com o apelido. Eu nunca tive apelido. Nunca teve? Não. Às vezes, quando eu era pequena, me chamavam de Aninha. É que Ana já é um nome pequeno, né? Só Aninha mesmo. Aninha, mas eu nunca gostei, nunca pegou a Aninha. Então, eu chamo Ana Vitória mesmo, né? E eu gosto que me chamem de Ana Vitória, né? Agora tem um X.
Ficou Ana Porque Vitória X. Ana Vitória X é legal. Acho que esse pegou. Esse deu uma... Esse pegou. Catou assim no ar, tá, esse é meu, né? Pegou legal. Então, essas coisas, queridos, que a gente curiosidades que a gente vai vendo a respeito do nosso próprio nome, dos números importantes da nossa vida, que tem números que são mais constantes na sua vida. Então, por exemplo, o número 7 para mim é um número forte. Ele aparece no seu nome também. Ele aparece no meu nome, na minha data de nascimento, e aparece em várias ocasiões da minha vida, tem um 7 ali. Várias ocasiões da minha vida tem um 7 ali. Então, o 7 para mim é um número que rege mesmo, ele é constante. Então, às vezes eu estou num lugar que eu sou um número da cadeira do teatro, então dá 7. O número da cadeira do avião, do voo, de alguma coisa. Então eu vou vendo assim que o 7 sempre tem uma coisa que já já atrai, eu já sou atraída a ele e ele é atraído a mim de alguma forma. Não sabe o que vem antes, Não sabe o que vem antes. O meu também, porque o meu é 17/07/1990. Então, em 17/07/1997, eu fiz 7 anos. 17/07/2007, eu fiz 17. Sempre que o final do ano é 7, eu faço ideia de 7. Ele também tá comigo. Também tá. Nós somos amigas, né? E o 7 também é um número que as pessoas são reservadas, são discretas, embora são muito ativas, né? Desembaraçadas, ao mesmo tempo são reservadas e discretas, né? Porque eu percebo que eu tenho esse traço, eu falo, mas eu tenho uma reserva comigo mesma, não é assim que sai falando qualquer coisa. Sim. Né? Você deve ser a mesma coisa. Sim. Né? Sim, vai vendo o que faz sentido compartilhar ali, né? Assim, não vai falando ao vento, assim, né? É verdade. Tudo isso vai fazendo uma vibração que a gente é atraído por certas circunstâncias e não outras. Então, mas quando você conhece essa sequência de números, você na hora já faz a soma e na hora já sabe o que vai sobrar para você. Você já pode até mudar um pouco de lugar, se você vê que aquele lugar não é legal para você ficar. Você muda porque o outro número é melhor para você, entendeu? Quando a gente fala que as coisas acontecem de alguma forma por causa daquele número que está ali, significa que tem uma vibração naquele lugar. Essa vibração é como se fosse um universo diferente um do outro. Então, essa que vai decidir o seu destino, como é que você se adapta melhor naquela vibração. Então, quando dá seu nome e o resultado da sua personalidade é 7, ou seja lá o número que for, você vai entrar naquela vibração daquele número. Você vai ser reduzido a um Deus. Então, a uma vibração sonora, que vai virar uma letra, vai virar um universo, vai virar uma cor. Então ele começa a entrar no mundo da forma. Então você põe a vibração, você dá o som. Por isso que Deus, segundo a Bíblia, começa, e Deus falou. Então ele fez um som. Deus falou, ele fez um som. Ao fazer um som, vibrou. Vibrou, saiu uma cor. Fez a cor, fez a forma geométrica. Fez a forma geométrica, começou a criação do universo, começou a ser feita por aí. Então, quando nós falamos várias palavras juntas, nós fazemos vários tipos de vibrações, que o resultado delas vai dar numa realidade que pode ser muito boa ou não, depende do tom que você vai usar e o conjunto das palavras que a gente vai usar para falar. Entendeu? Nossa, muito legal. Uma possibilidade de criar coisas, né? Criar, nós estamos criando o tempo inteiro.
Estamos criando o tempo inteiro. Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo interessante para você. Quando a gente começou a conversar aqui, eu falei para você, oi Fernanda. Eu comecei com a vogal O. Então, quando nós conversamos uma conversa com qualquer pessoa, se você lembrar-se de qual a primeira vogal que você disse, olhar para a cara da pessoa, você já vai saber o resultado da tua conversa, qual vai ser. Qual é a tônica daquela conversa? Qual é a tônica da conversa, que é a primeira vogal que você encontrou para falar com a pessoa. É claro que você não vai passar a vida toda obcecado, neurótico por causa disso. Mas quando acontece um problema, você voltar para trás, você lembrar do que você falou, você fala, puta, é mesmo, deu certo, é isso aí. É o jeito de consertar, né? Porque tem conversas que são importantes demais na vida da gente, não dá para você falar de qualquer jeito. Então você tem que raciocinar qual vai ser a primeira vogal. Então, o ideal é que haja uma harmonia entre as pessoas nas conversas, né? Você não vai fazer uma conversa que vai dar um conflito, por exemplo, um 2, né? Você não vai começar com o número 2, porque o número 2 é independência, é conflito, o outro vai querer se afirmar em cima do que você está falando, vai te contestar, né? É isso. É interessante a gente falar está falando do número 7, tem uma das mitologias do 7 é que ele, na carta do tarô, o 7 é o carro da vitória. Então, eu chamando a vitória. Então, me interessei muito por essa carta, a carta da vitória, em que o Shiva está conduzindo um carro que tem dois cavalos, um preto e um branco, e cada cavalo vai para um lado. E o mistério está ele fazer com que os dois cavalos sejam conduzidos para o mesmo lugar. Então, em harmonizar os opostos. Se ele harmonizar os opostos, lembra que ele é um número ímpar, ele terá a vitória. Então, qual é o oposto que ele tem que humanizar? É o outro? Não. Tudo está dentro da gente, é dentro de nós. Então, é a razão e a emoção. Esses são os dois cavalos, emoções que devem ser harmonizadas. A emoção e a razão. A emoção te fala para ir para cá, a razão te fala para ir para cá. Aí você precisa harmonizar para conseguir a vitória na tua vida. Então, esse é o símbolo do 7 no tarô. Então, ela tem que abaixar a conversa dos dois lados. Geralmente, nós temos dois lados conversando no cérebro. Um fala uma coisa, um fala assim, o outro fala não. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. E, em geral, o ser humano, ele vai muito pela emoção. O ser humano, ele paga todo o preço que for por uma emoção forte. Adora uma emoção forte. Quando nós devemos equilibrar essa emoção com a nossa razão, né? Então, o 7 é o carro da vitória, mas só obterá a vitória se os opostos, se a emoção e a razão andarem equivalentes para o mesmo lugar. Então, é importante, nós temos isso na nossa consciência. Então, o iniciado, aquele que vai buscar o conhecimento, não deve só achar que ele pode, de alguma forma, induzir as coisas a serem como a pessoa quer. Não, ela tem que conseguir dentro de si, primeiro. Ela tem que conseguir fazer silenciar essas duas vozes, tanto da emoção da razão, equilibrar para que ele possa, a sua alma possa dizer o que lhe convém ou não. Tá certo, gente? E esses conhecimentos todos, um de cada lado, onde vai mostrando a mesma coisa, assim, né? Do significado desse número e de como se relaciona com ele. Quando dá o número 7, a pessoa está entre a razão e a emoção. Ela acha que a emoção... Não, mas meu coração fala isso. Mas meu cérebro fala aquilo. Então, o que eu devo seguir? Em geral, o homem comum, comum quer dizer, a pessoa que não reflete, não pensa, ela vai por emoção. Meu coração, já muito fala assim, meu coração está me mandando fazer isso e aquilo. Eu não sei se é certo, mas eu estou fazendo porque o meu coração está mandando. Na realidade, o coração não manda nada. Então, é uma expressão que a pessoa está dizendo para dar nome à sua emoção.
E atrás da emoção, a pessoa faz qualquer coisa por uma emoção forte. Ela abandona a família, ela abandona seus bens, ela faz qualquer coisa para ter uma emoção forte. E a razão fala, cuidado, vai devagar. Então não quer dizer que sempre a razão está certa, mas o equilíbrio entre as duas é que vale. É a sabedoria, né? Você não se deixar seduzir nem pela o clamor, né, da emoção e nem pelo rigor da razão. Então, precisa haver um equilíbrio entre as duas coisas. Então, quando nós vamos ver esses números, a gente vai analisando o que a gente tem de mais razão, de mais emoção e nos corrigindo. Se falta esse número 7 no seu nome, então falta essa... dá uma certa... parece que dá frieza, mas não é só frieza, não é só a emoção que está te faltando. A razão também está te faltando. Esse equilíbrio de decidir muito uma coisa ou outra está faltando, vai precisar ter. De algum jeito vai precisar ter, né? Então, você vai raciocinar, você vai pensar como é que você vai fazer isso no seu dia a dia, na sua vida. Então, o estudo da numerologia ou de qualquer outra arte é para te levar realmente ao autoconhecimento. Não adianta nós falarmos em autoajuda, em como eu posso melhorar a minha vida, se eu não me conheço. Eu tenho que me conhecer. Tá? Então, o 7, que é o carro da vitória, é o carro da emoção e da razão, que mostra no tarô o Shiva conduzindo um carro com 2 cavalos, um preto e um branco, e está dizendo, se ele não pode um cavalo para cá, outro para lá, vai arrebentar o cavalo. E o cavaleiro vai para onde? Vai para o chão. Ele tem que fazer os dois andarem na mesma direção e na direção que ele quer. Não na direção que os cavalos querem ir, mas na direção que ele quer. Essa é a carta da vitória, esse é o 7.